Ciro Gomes no Avesso Podcast. Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política, segunda da semana, análise extra. Antes de começar a falar sobre a grande participação do Ciro Gomes lá no Avesso Podcast, quero pedir para vocês se inscreverem aqui, vamos passar aí esses 26 mil, estacionamos nessa marca. É importante que você se inscreva, você que chega aqui pela primeira vez, já viu alguns vídeos, não custa nada, se inscreve aí no botãozinho vermelho. Se você já é inscrito, aperte o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que postamos por aqui. Ontem mesmo vocês viram, demorei um pouco, mais de 11 horas da noite, mas consegui postar aqui, como eu prometi, o react da última edição da Ciro Games, toda a minha análise, boa parte dos melhores momentos, eu fiz questão de reagir e comentar, então vou deixar para você aqui no post fixado, se você não assistiu, faz o favor, ficou muito interessante, tem muita coisa extra ali, coisa inclusive da minha vida pessoal, da minha carreira de jornalista, acadêmica e tudo mais, até mesmo de produtor cultural, de músico, enfim, faz o favor de assistir, beleza? Então é isso, galera, antes de começar a falar sobre a participação excelente do Ciro Gomes lá no podcast do Ferrez, o Avesso Podcast, eu vou pegar ali para falar um pouquinho sobre a entrevista do Ciro ontem no final da manhã, vocês viram, para a Débora Bergamasco lá no SBT News. Foi uma entrevista de 1 hora de duração sobre a candidatura dele. Ele foi como um pré-candidato à presidência, o imbecil do Bolsonaro foi recentemente também por lá. O Ciro que fez essa entrevista remotamente lá de Fortaleza, a Débora dos estúdios do SBT de Brasília. Foi interessante, o Ciro reafirmou a sua candidatura e vai até o fim, não adianta vir com terrorismo eleitoral. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele respondeu sobre aquela questão de o petismo reclamar que as críticas duras que o Ciro faz são usadas pelos bolsonaristas, sobretudo nos grupos de Telegram, WhatsApp. O Ciro falou, olha, eu não tenho culpa, o PT errou demais, eu sou bastante crítico, mas ele deixou claro que ele critica muito mais o Bolsonaro do que o Lula. E ele fez ali o desafio, então, se eles não gostam, então usa as minhas críticas, que são muito maiores e mais assertivas ao Bolsonaro. Por que eles não usam? Não usam porque não querem dar voz ao Ciro. Até falo um pouco sobre isso no meu react de ontem, quem assistiu vai lembrar disso. Não é? E é exatamente isso. E além do mais, o Lula e o seu entorno não conseguem desmentir o Ciro porque sabe que é verdade. Então fica nesse espantalho de falar, vai para Paris, o Ciro tá ressentido. Desminta-o. É simples, desminta-o. Eles não conseguem. Assim como o imbecil do Bolsonaro não processa o Ciro porque o Ciro tem provas. Senão era calúnia, mas não é. Então o Ciro fez questão de mostrar isso, a própria Gisele também pegou esse trechinho da crítica do Ciro ao neoliberalismo, ao modelo de gestão econômica e política, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, postou o trecho no perfil pessoal dela, não é? Enfim, foi uma entrevista interessante, vou deixar para vocês aqui no post fixado também, quem não assistiu, corre que vale muito a pena, não é? O Ciro voltou na manhãzinha desta quinta-feira para São Paulo, ele fez alguns encontros junto ali do Elvis César, que é o nosso candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, também o grande Antônio Neto, o Marconi, Nelson Marconi, professor da FGV, um grande ideólogo do PND, conheci ele em 2018, uma grande figura. E na tarde de hoje ele foi se encontrar com o pessoal do Fórum de Segurança Pública. Vocês viram aí na imagem, nas fotos, que boa parte que se encontrou do Ciro, ali da junta, é composta por mulheres, vejam só, não é? E o Ciro, logo depois, foi, aí sim, para o Avesso Podcast, que é o programa ali do grande Ferrez, que é um escritor, um produtor cultural, um cara da quebrada de São Paulo, da periferia de São Paulo, da perifa, como o pessoal popularmente gosta de falar, ligado ao rap, ligado a essas culturas importantíssimas lá da capital paulista.
Já vi algumas entrevistas, interessante. E antes de falar sobre essa entrevista, é importante falar que o próprio Ferrez, até um pouco tempo atrás, ele era crítico ao Ciro. Inclusive, tem aí trechos de uma ida dele ao Flow Podcast, junto do Boulos. Ele fala, o Ciro tá ressentido e tal. Ele tinha embarcado nessa retórica sacana dos petistas, não é? Só que ele próprio, lá no início do podcast, ele revelou que a mulher, que a filha, que até o pai, que é baiano, idoso de 78 anos, segundo o mesmo, começaram a falar, olha, você tem muito mais a ver com o Ciro do que com o Lula, presta atenção no que o Ciro está falando, veja as coisas que ele posta nas suas redes sociais, veja as críticas, leia o livro, e foi exatamente isso que o Ferrez fez, e ele claramente mudou de opinião. Ele passou a ser mais crítico ao Lula e ao PT do que ao Ciro Gomes. Agora, ainda mais depois dessa longa entrevista, aí, mais de 2 horas, de muita clareza do Ciro, aí que ele vai cirar mesmo, não é? E ele também, o que eu achei muito interessante, revelou que a gota d'água foi, primeiro, o Lula ter trago o Alckmin de vice. O Alckmin claramente é contra as populações desfavorecidas, a periferia, ele massacra através da PM, quando foi governador, os professores, os alunos, os pretos e pobres das várias favelas ali de São Paulo e em torno. E depois aquele ato lamentável de subjugação do grande Eduardo Suplicy, vocês viram, o arrogante, o imbecil do Edu Mercadante, batendo boca ali com o grande Eduardo Suplicy, o Lula rindo, fazendo de conta que não é com ele. Eles cagam e andam pro Suplicy. O Ciro não, o Ciro faz questão de sempre dar referência ao mesmo e deixou claro que tem sim que se instalar um plano de renda mínima e que, se ele for eleito presidente, vai institucionalizar isso e vai dar nome do seu criador e militante Eduardo Matarazzo Suplicy, não é? Então, toda essa retórica, ela foi desmontada pelos fatos, segundo o Ferrez, não é? E agora ele endossa a candidatura do Ciro Gomes. Falando agora sobre a entrevista em si, além desse relato aí muito interessante, achei muito didático, foi uma das melhores entrevistas que o Ciro deu em podcast. Acho que mais recentemente só não foi melhor que aquela ida ao Flow, porque teve o Rolandinho ali, foi mais de 4 horas de duração, quase 5, não é, para ser mais específico. Mas em 2 horas e pouquinho, o Ciro conseguiu ser bastante didático. Ele falou muito sobre os gargalos das pessoas mais pobres, os microempresários, a microeconomia, para ser mais detalhista. Falou sobre os pequenos apicultores, sobre os pequenos comerciantes, que são muito importantes, né? Que, infelizmente, as grandes redes de supermercados, os conglomerados estão engolindo-as, não é? Porque é desigual. Isso muito é culpa da política municipal, dos prefeitos, até mesmo dos governadores, mas também do presidente. E é isso que o Ciro falou um pouco ali mais ou menos no meio dessa entrevista, não é? Bastante interessante. Outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar dessa entrevista foi a parte que ele revela detalhes desse encontro que ele teve mais cedo lá com o Fórum de Segurança Pública. Ele fala que o Bolsonaro ganhou as eleições com essa pauta, mas não melhorou porcaria alguma, porque aí os homicídios cresceram de novo, não é? E o sistema carcerário está muito ruim. Ele deixou claro que não é só culpa do Bolsonaro, também foi culpa do Lula, da Dilma, porque eles copiaram o sistema, o exemplo americano de encarceramento em massa, de luta contra as drogas, de guerra contra as drogas, não é? Então o Ciro quer fazer algo diferente nesse sentido, e ele também, vejam só, uma coisa nova, ele prometeu instituir uma espécie de SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Tá aí mais uma nova proposta, com certeza aí nas próximas semanas, já no início da campanha oficial, vai vir aí um novo arcabouço nessa parte, um novo projeto, um novo plano de melhoria da segurança pública, que com certeza vai melhorar ainda mais o que já foi proposto no Projeto Nacional, o livro dele, e obviamente no PND, não é? Mas é isso. A parte final também, para fechar,
Ele falou um pouco sobre aquela polêmica lá do Paulo Coelho. O Paulo Coelho, pedante pra caramba, pegou ali descontextualizado um trecho de uma retórica calhorda de petistas falando que o Ciro de óculos escuro e jaqueta tava parecendo o Brilhante Ustra. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma estética copiada dos anos 70, que inclusive o próprio Raul Seixas, o Elvis Presley e tudo mais, usava. James Dean, anos 60, 70. Aí o sem noção do Paulo Coelho fez troça com o Ciro, que ele não cresce nas pesquisas, que ele não vai processar porque ele não quer mexer com o perdedor. Que palhaçada, hein? Mas meio que o Ferrez me representou na resposta. Né? O Paulo Coelho, gente, ele mora na Suíça, é multimilionário, tá se lixando pro país, quer surfar a onda agora do Lula, é um neoliberal, lutou contra a ditadura e tudo mais, é um bom escritor, fez parceria ali com o próprio Raul Seixas em grandes músicas do cancioneiro brasileiro, mas é um pedante. Eu não sou admirador dele, diferente do Ciro, eu não sou fã dele, acho até que ele é meio que uma espécie de Romero Brito da literatura, não é? O próprio Ferrez explicou lá que ele é escritor também, ele foi com alguns outros lá para a Alemanha e o Paulo Coelho cagou e andou para eles. É um cara que tá se lixando pro país. O Ciro até ficou um pouco envergonhado de responder ali com altivez, mas o Ferrez me representou e eu complemento falando isso. Paulo Coelho, vai te catar. Mas enfim, o saldo foi muito positivo. Vamos ver o que o Ciro deve fazer aí nos próximos dias, nessa sexta, sábado e domingo lá em São Paulo. Já nos próximos dias ele deve se mudar de vez, pelo menos até o final da campanha para lá. Acho que a Ciro Games também deve se apresentar daqui umas 2 semanas de uma maneira diferente. Vão se intensificar ali as últimas articulações para a escolha do vice, para costura de palanques, e aí dia 23 de julho vai ser lançado oficialmente a candidatura do Ciro, que não vai ser mais em Brasília, vai ser em São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo. Mas é isso, eu espero que o Ciro agora vá no Podpah, é sempre importante que a gente vá nesses espaços, sobretudo para dialogar ali com o povão, com os mais jovens. Foi muito boa a participação do Ciro no Avesso Podcast, também vou deixar para vocês aqui no post fixado, se você não assistiu, vale muito a pena. Então é isso, galera. Se você não assistiu ao meu react, reafirmando, assista, vou deixar para vocês aqui no post fixado e também no card final para vocês assistirem logo depois aqui da minha análise. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa quinta-feira, pessoal. Na terça-feira eu volto com mais análise política aqui para vocês. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu expus para vocês aqui. É muito importante a sua participação e o seu engajamento. E aí, o que vocês acharam da entrevista do Ciro lá para SBT News? Com essa reunião aí com o pessoal do Fórum de Segurança Pública, vocês gostaram da participação do Ciro no Avesso Podcast? Vocês acham mesmo que ele tem que ir no Podpah? E onde mais ele deveria ir? Vênus Podcast? Em breve vai sair. Deixa a sua opinião e, claro, só para finalizar, se você puder contribuir com qualquer valor aqui para o nosso Pix, vai ajudar bastante, é esse aqui, canal ciroprogressista@gmail.com. Beleza? Valeu, um abraço e até semana que vem com mais vídeos aqui na Ciro Progressista.